E aí pessoal, tudo bem? Eu não sei muito bem como eu comecei esse vídeo, mas ele é off-topic, ele não é de HOTS, então se você quiser saber só sobre o jogo, não assista. Eu tô me dando direito, eu tô usando esse espaço de fala. O meu canal ele tem menos de 2 meses, eu comecei há muito pouco tempo. E embora eu tenha poucos assinantes e tenha pouca gente acompanhando, eu sinto o meu público muito próximo de mim. É engraçado porque vocês me adicionam, vocês conversam comigo, parece que a gente já se conhece há muito tempo, só pelo fato de vocês estarem acompanhando os vídeos. Eu me permiti fazer essa lista agora de off-topics e de vez em quando eu vou colocar algumas coisas de opinião, ao invés de fazer um outro canal só para isso. E aí você assiste se você quiser. E uma coisa que me chama muita atenção é o que está acontecendo na Síria. Você deve estar vendo o tamanho da merda que está dando lá. E você deve ter visto muita gente, muito especialista aí dizendo que o problema da Síria são determinadas tribuzinhas que estão lá dentro, brigando entre si. E aí você tem uma tribuzinha brigando com a outra tribuzinha e taca uma bomba naquela tribuzinha e aí vai os Estados Unidos e começa a bombardear para retaliar um ataque que foi supostamente injusto porque ele foi químico e atingiu crianças. Então, os Estados Unidos ele está entrando lá na Síria como o justiceiro que vai vingar, né? E que vai retaliar o malvado, o perverso que jogou bomba química numa criança, em várias crianças. Primeiramente, eu quero que vocês assistam muito esse vídeo que vai estar linkado na descrição. Ele é o mais importante e ele é o ponto de partida. Partindo do princípio que você entende o que a Síria representa na economia mundial e o porquê que ela é tão importante, eu quero que você venha e assista isso daqui, quer dizer, leia isso daqui e aí você conecta os pontos. Eu tô com preguiça de ler, eu não vou ler. Então tá, então assiste Black Mirror e assiste esse episódio, quinto da terceira temporada, e depois você me fala. Eu tô com preguiça porque eu quero jogar, não vou assistir. Tá bom, eu te conto. Então, senta aí. Aqui no futuro próximo, os soldados americanos eles estão matando um monte de baratas. Baratas não são os animais, os cockroaches, eles são seres humanos que muito parecem com os zumbis do Walking Dead. São desfigurados e supostamente irracionais e que precisam ser exterminados porque eles se espalham doenças. Então os soldados eles treinam na concentração e quando eles saem à caça das baratas e matam, exterminam. Quando eles encontram, eles dão tiro mesmo, porrada, bomba, destrói tudo que tem lá. Até que um desses caras, um dos soldados, ele é afetado por uma luz que faz com que ele passe a ver as baratas como seres humanos normais. Eu infelizmente vou ter que dar spoiler, então assim, se você quiser para agora, assiste o episódio e depois volta. Porque senão você vai se ferrar, vou te contar o final. Posso? Então beleza. O cara, ele na verdade ele foi curado de um sistema que é implantado na cabeça dele que faz com que ele veja seres humanos normais como baratas. É isso que acontece. Então ele pega seres humanos normais e isso que é implantado no cérebro dele faz com que ele veja como pessoas desfiguradas, doentes que precisam ser exterminadas. Para quê? Para ele não hesitar em matar, porque ele precisa matar. Então, numa guerra de recursos, numa guerra econômica, onde todo mundo está lutando lá pelas riquezas naturais, como eles têm que exterminar o povo que está do outro lado da fronteira, é muito difícil você chegar para um cara, para um soldado seu e falar, vai e mata lá aquele povo que está do outro lado lá. O soldado não quer fazer isso. Se você pegar filmes de guerra antigos, o Resgate do Soldado Ryan tem um embate de dois caras que não querem se matar. E é uma das cenas mais dramáticas da história, pelo menos que eu me lembre dos filmes de guerra, porque você tem dois caras que não querem se matar e eles são obrigados a entrar em combate. Isso daqui faz com que você mate e amortize sua consciência. No final dessa história, o cara ele escolhe o caminho de volta. E ele descobre tudo aquilo, toda a perversidade. Ele descobre que durante todo o tempo em que ele achou que ele estava matando essas baratas, esses zumbis, essas criaturas doentes que espalhavam a infecção, na verdade ele estava matando pessoas inocentes de um país vizinho que disputavam recursos com eles. E aí ele pôde escolher entre ser morto ou ficar preso para sempre com essa verdade, ou então ser tratado novamente, perder a memória, perder a consciência novamente e voltar a enxergar seus vizinhos como essas baratas.
Isso daqui é muito ousado porque ele faz uma clara analogia com o que acontece na Síria e o que acontece há vários anos. Se você já assistiu esse episódio, já se chocou com ele, saiba você que isso acontece com a gente há muito tempo. Nós já estamos sendo expostos a pessoas inocentes como se fossem baratas há muito tempo. Toda vez que você ouve falar de um radical islâmico, de um terrorista islâmico, de um cara que foi lá e se estourou, de um cara que foi lá e se explodiu, de um cara que foi lá e derrubou um puta de um prédio, porque ele era um fanático terrorista, e isso gerou uma retaliação que envolveu uma invasão de algum país do Oriente Médio, provavelmente nesse pedaço aqui, você foi enganado. Assista novamente esse vídeo quantas vezes for preciso, porque ele é o mais importante para você não se deixar enganar pelo monte de merda que se fala a respeito da Síria. O que está acontecendo na Síria não é os Estados Unidos invadindo para vingar umas crianças que foram mortas injustamente, covardemente por um cara que jogou uma bomba química. Todas as tribos islâmicas representam grandes conglomerados econômicos, e de um lado você não tem uma tribuzinha brigando com outra tribuzinha. De um lado você tem os Estados Unidos e do outro lado você tem a Rússia. A treta é séria. É muito séria. O que você pode fazer a respeito? Nada. Mas, assim, começar tendo consciência já é um bom caminho. Isso daqui não dá. Na estrutura econômica atual, não dá para não acontecer, infelizmente. A gente teria que parar de colocar gasolina no nosso carro. A gente teria que encontrar fontes alternativas de energia. A gente teria que mudar completamente nosso estilo de vida, e a economia mundial ia colapsar se a gente deixasse de extrair petróleo daqui. Então, das duas uma, ou a gente briga isso daqui e ganha, ou o petróleo ele vai ficar muito mais caro e a nossa economia vai ficar muito mais inviável. Só que assim, agora a treta tá muito feia. Quando foi que isso aconteceu pela última vez? Na época do Bush. Na época em que, coincidentemente, ainda bem caiu aquele prédio lá, o World Trade Center. Por quê? Porque se não tivesse caído, como é que iriam justificar as incursões militares que foram feitas por disputa desse território? E antes dele, antes do Bush, foi o Bush pai, antes do Clinton, também treta. E aí você sempre tem o covarde da vez, o vilão da vez. Então, quando você ouviu falar de Bin Laden, de Saddam, tudo bem que está num outro contexto, mas está ligado a esse assunto. Mas Saddam Hussein, a briga do Iraque, do Irã, a guerra do Golfo, é tudo em relação a essa torneira. Então, quando você ouve a televisão dizendo que é um bando de marginal, um bando de louco, um bando de extremista, um bando de religioso, os Estados Unidos brigando pela gasolina que você põe no seu carro, porque o Brasil, ele, embora tenha muito petróleo, ele importa bastante. A treta é séria, é muito mais séria do que ela parece. E eu não sei o que a gente pode fazer para mudar, na verdade agora nada, mas é bom que a gente faça nada consciente do que está acontecendo. Pesquise, esteja ciente do que está acontecendo. Eu não queria atrapalhar suas partidas, a sua ranked, mas eu vejo tanta besteira sendo dita nas redes sociais a respeito do que está acontecendo na Síria, que eu acho que todo mundo deveria assistir esse vídeo, e todo mundo deveria assistir esse episódio e ligar uma coisa com a outra e perceber o quanto a verdade está tão óbvia e a gente não quer enxergar. Porque quando a gente enxerga na Síria um monte de baratas, dói menos ver que tem um monte de gente morrendo. Pense nisso.